Eu sou nascido e criado em São Paulo, sim, eu vivia mais na zona sul, mas sempre foi São Paulo. Nunca morei Uhum. fora. Pergunta Sempre tive de... vontade. De Sempre tive quê? vontade eu sei que todos os cariocas falam que isso é um absurdo, quer dizer, os cariocas que eu conheço são Uhum. um pouco mais inteligentes que a média. Eu sempre que eu falo que eu quero viver no Rio, eles ficam escandalizados, não queira isso jamais, mas eu sempre sempre senti uma atração pelo Rio. Assim, tem gente que gosta de várias coisas, né? Tem gente que gosta de arrastão e tal, gosta de assalto, essas coisas bonitas da vida. Então, você pode vir para cá, vai ser bem-vindo, né? O pessoal vai apreciar muito o seu relógio, o celular, a gente vai gostar bastante, pode vir. Não, eu sei, é mais uma fantasia pelo visual Mas mesmo, né. assim, cara, mas eu moro em Copacabana e eu te digo que Copacabana, pelo menos, não é o que você vê na televisão. Assim, ocorrem as coisas, acontecem, claro, mas o nosso dia a dia não é medo constante como parece. Eu já vi paulista dizendo, cara, eu vivo na Zona Leste e a televisão aumenta muito mais do que realmente acontece aqui. Mas eu sempre tenho essa impressão quando eu vou para o Rio, porque quando a gente está aqui, era mais verdade os anos 80 e 90, né. Mas você Uhum. ficava ouvindo o tempo todo as notícias de crimes no Rio, daí quando eu visitava os meus primos no Rio, eu achava que ia ser assaltado o tempo todo. E você via a vida normal na Zona Sul, Das pessoas normais, é não sempre um só na Zona choque. Sul. É. É. E aí você é nascido e criado aí em São Paulo, e desde pequeno você começou a gostar de ler? Seus pais te incentivavam de alguma forma? Os meus pais tinham uma coisa muito boa, eles liam, mas uma coisa muito boa que eles fizeram é que tinha uma biblioteca enorme em casa. Uhum. E parte da motivação deles de comprarem livros para a biblioteca era para que eu e meu irmão pudéssemos ler. Então eu cresci num ambiente que tinha uma biblioteca que até hoje eu sonho com ela. E o meu irmão mais velho lia muito também o tempo todo. O meu irmão é 4 anos mais velho que eu me lembro dele ler sem parar quando eu não sabia ler ainda. E eu ficava irritado com ele, que ele não dava para ele brincar, porque ele estava Uhum. lendo o tempo todo. E eu dizia, nunca vou ler, ele é muito chato. Eu achava que devia ser um negócio muito chato, porque meu irmão ficava parado lendo, né? Até que É, eu cresci um pouquinho e comecei também a ler, sem parar. mas, mas a sua infância foi na década de 80 ou 70? Você já tinha televisão para assistir? Você já tinha um monte de coisa que são muito mais fáceis, muito mais mastigáveis para uma criança do que um livro. Como é que Sim, você mas faz essa escolha? mas eu via um monte de TV. Eu estava até pensando nisso hoje em dia, no quanto se eu fosse escrever um livro de memórias que fosse honesto, eu ia ter que ter 200 páginas para os programas de TV que eu via quando era criança. As horas e horas e dias vendo TV. Mas eu não sei, eu nunca achei que era uma dificuldade ler para mim, nunca foi. Acho que não havia tanta essa conversa sobre dificuldade de concentração, e, Uhum. e talvez nem fosse uma realidade no mundo. Hoje em dia porque o celular chama um pouquinho, e tudo que não está no computador parece menos vivo, né? Não é onde as coisas estão Exato. acontecendo. E até você precisa um pouco mais de calma para olhar para uma página em branco onde nada vai saltar de repente na sua cara com uma mensagem ou Como uma num desenho notícia, animado. né? Mas acho que com relação à TV, as pessoas reclamavam muito, né, de que as pessoas só viam TV e não liam, mas eu não sentia essa dificuldade. Eu nunca sentia. As duas coisas combinavam bem para mim. Eu gostava de ver filme, gostava de ver desenho animado e gostava de ler também. E acho Você que foi já a fase entendia, que eu mais li. Desculpa, você já diga. entendia que desculpa eu, que você olhando para aquele monte de letrinhas, porque um livro, por mais legal que seja, vamos pegar um livro aqui, eu tenho esse aqui do Cornwell, por mais Sim, legal que eu li o seja, livro dele. é, Não. é um monte de letra, não tem nenhum atrativo aqui, assim, a princípio.
você, criança, já entendeu que aqui dentro tem um mundo todo para você descobrir, para você explorar Eu não era nenhum e gênio, assim, imergir. eu não era nenhum gênio, quando criança eu estava lendo livro de criança e tal, mas Uhum. aos poucos eu fui me arriscando a ler coisas de adultos e eu achava que entendia tudo e ia lendo, mas eu não estava entendendo, evidentemente, porque eu comecei a ler o Jorge Luiz Borges e adorava, mas eu me pergunto o que que eu entendia das histórias. Alguma coisa eu devia entender, claro, mas muita É, coisa eu não devia entender e eu nem sabia que eu não estava entendendo. Eu não tinha a é, mais, sensação de que eu não estava entendendo. é mais ou menos a minha sensação com Machado. Eu comecei a ler Machado com 13, 14 anos e tal, e era Eu isso. também. Eu achava que estava entendendo, mas não estava pegando nem 10% do que ele está dizendo ali, de fato. Sim, eu me lembro que eu li um personagem de Dickens, acho que é no Bleak House, tem um personagem que ele é um falso esteta, ele fala da arte o tempo todo, e ele vive às custas de todo mundo. Eu esqueci o nome do personagem. Uhum. Mas a primeira vez que eu li, eu achei que tudo que ele estava falando era sério, eu achava muito bonito, assim, eu queria ser que nem ele, ficar falando de arte o tempo todo e não me preocupar com dinheiro. E eu nem via que era uma pessoa que hipócrita, que vivia às custas de todo mundo, é um vilão da história, praticamente. E esse foi o primeiro personagem literário que te pegou assim, caramba, isso aqui é uma coisa maravilhosa, eu quero ser tipo isso. Foi o primeiro modelo de personagem que. Eu acho que os primeiros foram quando eu descobri a Agatha Christie, eu queria ser o Poirot, Uhum. e depois quando eu descobri o Sherlock Holmes, eu queria ser o Sherlock Holmes. Eram os detetives excêntricos daquela época eram o meu modelo. Eu queria ser um detetive excêntrico, imagino. E depois livros de aventura, eu queria ser um aventureiro. Os meus modelos eram mais infantis, eram adolescentes e infantis. Quer dizer, os modelos que você esperaria para uma criança ou para um adolescente. Eu não era Uhum. especialmente, eu fui precoce em nenhum sentido, eu só gostava muito de ler e de escrever. Entendi. Aí você. Não, beleza. E você. O que que você acha que a literatura te trouxe na sua vida assim de tão que outras coisas não conseguiram trazer? Eu acho que pelo, eu vivia muito. Eu era uma criança bem tímida, sabe o que se chama de guri, qual é a expressão piá de apartamento que se fala no sul? Aham. Era isso, eu vivia muito trancado em casa. E nas férias eu adorava ficar, nem viajar, ficar em casa, trancado em casa, lendo e vendo séries de TV, desenhos animados. E a imagem que eu tinha do Brasil era de uma coisa completamente infernal e horrorosa, que era as notícias que vinham do jornal, né? Uhum. E então, para mim, ler era escapar do Brasil de alguma maneira. Eu sempre vi ler, principalmente ficção, porque a criança só lê ficção, né? É. E no início da adolescência também, você lê mais ficção. Para mim era uma forma de, pode ser considerado filistino isso, mas para mim era uma forma de viajar, escapar do Brasil. Escapar do Brasil especificamente, eu gostava de Machado de Assis, mas eu sempre sentia um prazer extra quando a história se passava fora do Brasil. Qualquer Uhum. lugar, pode ser Uganda, mas desde que seja fora do Brasil. Sair daqui do que eu estou vendo no jornal, né? Meio que no escape. É. E aos poucos foi ficando um garotinho, um garoto anglófilo. Por algum motivo eu me fixei na Inglaterra e Escócia, e mentalmente eu me identifico com esses escritores indianos que cresceram sendo muito anglófilos e achando que estavam em Londres quando estavam em Calcutá, porque essa Uhum. mais ou menos era mais ou menos a minha situação, ainda é na verdade. Uhum. Eu sou um escritor indiano anglófilo, mais ou menos. E foi algum desses livros que você já falou, foi o primeiro que você pegou e viu e falou, cara, ler é muito legal e eu vou falar e eu vou começar a ler agora depois desse livro aqui, porque isso aqui é muito legal, é muito melhor do que eu imaginava. Ah, eu não consigo lembrar desse primeiro momento disso acontecer, acho que foi muito gradual. Mas os primeiros escritores especificamente que eu fiquei fixado foi Agatha Christie e Conan Doyle, de querer Uhum. ler tudo deles, sabe? Só querer ler, porque quando eu comecei a ler Agatha Christie, só queria ler Agatha Christie.
E daí, quando eu comecei a ler o Sherlock Holmes, as histórias lá do Conan Doyle, eu só queria ler o Conan Doyle. Inclusive as histórias que não eram de Sherlock Holmes, eu gostava também. De detetives. Eles foram os primeiros. Não, é que o Conan Doyle tem aquelas histórias de aventura e algumas histórias de terror. Tá, não sabia. E um romance, e romances históricos que algumas pessoas acham que são a parte mais chata dele, mas não são muito bons também. E eu lia tudo nessa época, até porque a minha família era espírita e em algum momento eu comecei a achar que eu era a reencarnação do Conan Doyle, porque o Conan Doyle levou uma vida muito aventureira, né? Ele foi a primeira pessoa que introduziu o esqui na Suíça, ele visitou, ele foi fazer um livro-reportagem na Guerra dos Boeres, ele lutava boxe, ele descobriu, eu acho que ele foi um dos pioneiros na datiloscopia, nas impressões digitais. Então ele levou uma vida muito aventureira, e eu queria ser como ele, né? E uma maneira de querer ser como ele era achar que eu era a reencarnação dele. E ele era também, acho que, oftalmo, não era? Ele escrevia no consultório. Não via paciente nenhum e ele começava a escrever as histórias. E tem uma acusação também de plágio em cima dele, que eu também não sei detalhes, mas... Isso eu não sei detalhes também. De que ele teria plagiado Sherlock Holmes de outras pessoas e tal. Certamente um monte de coisa de Sherlock Holmes vem do Poe, né? Porque o Dupin, o detetive excêntrico do Edgar Allan Poe, é quase um Sherlock Holmes, e o método de dedução dele os métodos de dedução são muito parecidos, e o próprio Watson é parecido com o amigo do Dupin, né? Que tem um contraste entre o gênio excêntrico e a pessoa que é mais normal, que não é estúpido. As pessoas acham que o Watson é estúpido, né? Mas o Watson não é estúpido. É só normal. O Sherlock é excêntrico, né? Tem uma cena que o Sherlock confessa que ele não sabe que a Terra dá volta em torno de si mesma. E agora que ele descobriu... ele tem que esquecer. Ele faz questão de esquecer. Porque... O que eu vou fazer com isso? Não me interessa. Mas eu sempre admirei pessoas assim. Admirei pessoas muito focadas, que têm um interesse na vida, e aquilo. Eu não consigo ser assim, por isso que eu admiro essas pessoas, mas eu acho admirável, porque é um método de você ser excelente. Né? Você ser que nem eu. Ter alguma obsessão. Porque a literatura não é propriamente uma obsessão, né? Porque o Kafka falou, é impossível ser obcecado com literatura, porque literatura é sobre tudo, né? A literatura não é um assunto que você pode, eu só me interesso por literatura, porque se você se interessa por literatura, você está interessado em tudo, mais ou menos, né? É como a música, de uma certa forma. Se você se interessa por música e você não se interessa em nada pela vida, ou por emoções, ou por... Você pode dizer que sim, como uma atitude, né? Mas não é exatamente verdade, né? E a literatura é muito ampla e tem seus gêneros, como a música também, então você tem que saber com qual deles você é mais ou menos obcecado, né? E eu acho que um escritor que só se interessa por, digamos, teoria literária vai ser um escritor meio morto, né? Um pouco de segunda linha, né? Não tem o menor interesse nas pessoas à sua volta. Outra coisa que eu não entendo são escritores que não são curiosos e fofoqueiros, porque você não tem nenhum interesse por psicologia das pessoas, porque é isso que é a fofoca, né? É o romance dos iletrados, né? É o romance psicológico realista dos iletrados. Mas você não tem nenhum interesse por isso, eu não consigo entender. Eu morro de curiosidade sobre todo mundo. Se eu pudesse ficar invisível e entrar na casa das pessoas e vasculhar as gavetas e ver o que elas fazem, o que elas estão pensando, eu faria. E isso essa sua curiosidade deve ajudar muito na hora de você próprio escrever alguma coisa. Eu gostaria que me ajudasse mais, porque eu não sou um escritor propriamente. Eu gostaria de ser um escritor mais psicológico, com observações psicológicas sutis, mas eu não sei se necessariamente sou isso. Mas é uma coisa que eu sou curioso na vida real. Dizem que os escritores de quadrinhos dizem que eles vão para os lugares públicos, tipo shopping e tal, ficar escutando a conversa dos outros para saber quais são as gírias que estão sendo usadas, os modos de falar das pessoas e tal,
e aí depois para o quadrinho meio que refletir o que está acontecendo no mundo real. Então você abre uma revista e tem a gíria que a pessoa está usando naquele momento, né? A sociedade. Eu tento fazer isso, eu sempre tento escutar o que as pessoas estão falando, mas eu sou um pouco surdo e eu nunca consigo escutar nada. E quando alguém fala alto o suficiente para você ouvir, você sempre fica irritado porque é um imbecil qualquer falando alto demais. Isso me irrita um pouco também. Quando foi que você começou uma leitura mais, vamos chamar de adulto, assim? Você saiu do Sherlock, da Agatha Christie e tal, e aí você começa a se interessar por Dostoiévski, de repente, ou pela morte do Ivan Ilitch, que é do Tolstói, coisas do tipo. Como é que você dá esse salto para um romance mais elaborado, não tão adolescente? Eu acho que, felizmente, assim, eu nunca abandonei eu nunca abandonei a literatura que eu gostava, a literatura policial, de terror, de aventura. Eu nunca fiz uma separação na minha mente, agora eu vou abandonar isso e vou passar a literatura adulta. Uhum. E acho que não faria, espero que eu nunca faça, mas... E foi natural, eu sentava na biblioteca do meu pai, que eu gostava de ficar na biblioteca do meu pai, eu comecei a ler Ana Karenina, Crime e Castigo. Crime e Castigo foi um pouco mais tarde, mas Ana Karenina foi provavelmente cedo demais, mas enfim. Borges, eu lia sem parar. Eu li alguns romances que eu não tenho a menor lembrança, exceto o lugar em que eu estava sentado quando eu li, tipo A Pele, Curso do Malaparte, sei lá, não lembro de nada da história. Mas eu lia, inclusive Lolita, quando eu tinha a mesma idade da Lolita, naquela idade. Mas aí você leu Lolita já procurando alguma coisa do tipo, nossa, isso aqui é um livro que fala que o cara vai transar com a menina e tal. Ou você, já tá aqui, vou pegar. Também vou ler esse aqui. Como é que foi essa escolha? Não, eu li com a curiosidade de quem estava lendo um livro pornográfico, que era a minha noção com 11 anos, o que o livro ia ser, né? Uhum. Mas eu não me decepcionei do fato de não ser um livro pornográfico. Eu me lembro de ter gostado do livro, bastante, até mesmo com aquela idade. O que acontecia é que eu me sentia meio culpado, porque todo mundo que lê se identifica um pouco com o Humberto, porque o livro é contado pelo ponto de vista dele, né? É narrado por ele. Sim. E ao você se imaginar no lugar dele, você se sente meio culpado e sujo, né? É um dos efeitos do livro. E eu tinha 11 anos e eu me sentia sujo por imaginar ter um interesse com uma garota da minha própria idade, mas era essa mais ou menos a sensação que tinha, né? Não, com certeza. Só que eu li mais velho, então eu ficava meio que impressionado como é que ele descreve as razões dele preferir a Lolita à mãe dela, né? Eu fico, não, cara, isso não pode estar certo. Mas eu já não tinha 11 anos quando eu li, eu já tinha 20 e tantos. Então, era uma visão bem, bem diferente. E aí, isso também foi natural para você chegar nos livros mais sérios. Aí, você, em vez de ser uma Ana Karenina, seria um Aidan Smith, por exemplo, ou um Eric Vogel e tal. Aí continua sendo um processo natural você chegar nesses livros. Eu sempre tentei ler livros de filosofia e tal, mas acho que eu li também, mas naquela época, mas eu não entendia nada e não lembro de nada, e nunca foi meu tipo de leitura favorita, mas eu tentava, fazia um esforço para ler livros de filosofia e tal. Ainda faço, mas um problema meu é que depois de terminar um livro de filosofia eu me pergunto o que eu retive, e quase sempre eu não retive nada. Então, ao passo que quando você lê um romance, mesmo que você não se lembre muito bem dele, alguma coisa fica, né? Alguma cena, alguma descrição, nem que seja a sensação geral do romance, né? Sim. E também por gosto, eu sempre eu prefiro ler alguma coisa visual, em que eu consiga visualizar alguma coisa, mesmo que seja um livro de história, mas num livro de história muitas vezes é quase um livro de ficção no sentido de estar visualizando coisas acontecendo, né?
não são, especialmente história mais antiga, história escrita numa época mais antiga era mais visual, era mais narrativa, né? Menos abstrata, menos teorias da história e teorias econômicas, que eu nunca gostei muito de ler. Mas isso é uma limitação minha. Eu preferi não ir para o lado muito abstrato e prefiro coisas concretas e visuais que dê para visualizar. Então, por exemplo, pegar uma ação humana do Mises já não é tanto a sua praia. Não, não, não. Eu confesso que já tentei ler e já desisti no início até. Mas para Gostaria de você. poder ler, não é que eu me orgulho disso, mas é só. Não, eu também tenho minhas falhas. Eu não sou o melhor leitor do mundo. Eu só sou um cara que eu fico escandalizado, ficava, principalmente na minha adolescência, porque eu entrava no quarto dos meus amigos, quando era, né, para jogar videogame e tal, e eu olhava a cama que o cara dormia, do lado não tinha uma mesa de cabeceira com abajur. E isso, para mim, era escandaloso, porque o cara não lê antes de dormir. É Meus estranho. primos, os meus primos não tinham um abajur no quarto deles para ler. O hábito da leitura não era incentivado. Né? É esquisito. E às vezes nem mesmo uma história em quadrinhos, que eu adorava história em quadrinhos, adorava. Até hoje eu gosto do Super-Homem, do Eu Batman e também, eu tal. também, eu também. Oh, E nem eu isso. eu sempre achei estranho entrar na casa de pessoas que têm. Ninguém nunca não tem nenhum livro, né? Mas porque a pessoa foi obrigada a ler na escola, mas muitas vezes você entra na casa da pessoa, ela tem um dicionário, uma enciclopédia, nem isso hoje em dia, né? Mas os livros que a pessoa teve que ler na escola estão lá agora, numa estante, meio que fazendo decoração, e tipo 20 livros que a pessoa tem, né? Você fica um pouco chocado. Ou pessoas que viajam sem um livro na mão, né? É, Que até tem um episódio do Seinfeld sobre isso. Mas é estranho, eu acho muito estranho. Pessoas em filas. Agora a pessoa está no celular, mas antigamente nem isso estava, né? não, antigamente não tinha celular, tinha televisão e as pessoas ficavam olhando aquela porcaria direto, né? A criação da minha geração foi show da Xuxa e o SBT tinha a Mara, tinha a Angélica no outro, cada um com seus desenhos, e a gente ia ficar vendo os desenhos e tal. E a criação do pessoal foi meio essa. Eu ainda tinha alguns livrinhos bem infantis, pequenos, assim, com gravurinhas e tal, mas tinha alguma coisa e tinha um armário de revistas da minha irmã, em revista da Mônica. Já era algum início de gosto pela leitura. Ah. Mas a média dos meus colegas, nem isso. Como é que era a relação da sua escola com a literatura? A escola incentivava vocês a lerem? Como é que isso funcionava? Não, eles obrigavam a gente a ler, né? Tinha prova, mas eu sempre odeio. Quer dizer, É, eu não odiava todos os livros que eu tinha que ler. Eu li a primeira vez O Gênio do Crime, de João Carlos Marinho, né, na escola, porque a escola obrigou, e eu adorei. Até hoje eu releio. Acho que era um bom escritor de entretenimento que a gente não deu muita atenção para ele. Ele escrevia muito bem, o João Carlos Marinho. E também lembro de ter gostado de Machado de Assis e também um livro do Jorge Amado, um só. Mas eu gostei na época, não sei se gostaria hoje, que era Morte a Morte, de Quincas Berro d'Água. uhum. Então, mas era só na base de obrigar, não tinha nada de. E também nenhum dos meus amigos lia. É, Ou lia um ou outro livro da Agatha Christie, que até a gente até emprestava um para os outros e tal, mas eles não liam muito. Não tinha nenhum amigo que gostasse muito de ler. A conversa mais entendi. era sobre filmes, porque os meus amigos eram os nerds na escola. A conversa era mais sobre filmes e séries. Porque as pessoas falam que hoje em dia as pessoas são obcecadas com série, mas na minha infância, nos anos final dos anos 70 e anos 80, também as pessoas já eram obcecadas por séries, só que evidentemente eram outras séries, mas todo mundo, toda criança. Mas tinha todo mundo assistindo, acompanhando. Acho que a oferta aqui não era tão grande. Não, mas e também era talvez para outra idade, né? Eu não consigo imaginar um adulto gostando muito de Magnum, ou sei lá o que, mas essas É. séries todos os meus amigos viam também. Uhum. Profissão Perigo, sei lá o que era que passava. As Tinha a Panteras, sessão Aventura na Globo. sim. Os filmes da Sessão da Então, Tarde.
Isso foi um grande rival dos livros, né? E, É. e aí, quando você lê um livro, você vê que no romance tem um determinado personagem e na vida, né, às vezes aparecem líderes políticos no romance, aparecem governadores, presidentes, prefeitos e tal. Você já olhou para algum personagem assim, olhou depois para o jornal, para a televisão e falou: pô, mas esse cara que está falando isso é igual aquele do livro que eu li e eu já sei onde é que isso vai terminar? O que acontece muito é o conselheiro Acácio aparecer na vida real, né? Porque ele aparece o tempo todo, né? O Luiz Fernando Henrique é o Luiz Fernando Henrique é o conselheiro Acácio que virou presidente, né? Ele só fala acacianismos. Oh, é muito importante a saúde, mas o bolso também é importante, há que pesar todos os lados antes de tomar uma decisão. Ele é completamente conselheiro Acácio. Mas fora o conselheiro Acácio, eu não sei se isso acontece muito. E aí, quando apareceu o Fernando Henrique, você já sabia o que ia acontecer, porque você tinha visto o Conselheiro Acácio no livro anterior. Você já tinha uma noção, assim, onde é que isso vai terminar. Sim, sim, sim. Mas fora isso, eu não sei, porque muitas vezes os personagens mais interessantes da literatura são casos extremos, né? Uhum. De São. psicologia e de virtudes e defeitos. E daí você pode encontrar pequenos traços disso nas pessoas, mas encontrar alguém que realmente lembre muito o personagem, eu não me lembro de ter acontecido. Situações, você lembra? Eu escapei dessa situação aqui porque eu já tinha visto num livro tal e, né, porque a literatura você vive outras vidas, né? E aí se você já aconteceu, você tipo, não vou me envolver naquela situação ali, porque eu já li no livro, eu já vivi essa vida de alguma forma. O que eu acho que aconteceu mais para mim, e talvez aconteça com mais frequência, você ter desde muito cedo o hábito de ler ficção, Uhum. você eu não quero usar a palavra empatia, que eu odeio, mas por nenhum motivo, além do fato de que geralmente ela é usada em contextos meio imbecis, mas Uhum. você entende um pouquinho mais a variedade de reação das pessoas e de ideias e de opiniões e de sentimentos, né? É um pouquinho mais difícil você ser completamente intolerante quando você é um ficcionista, porque eu vejo as pessoas indignadas com opiniões políticas, como se elas nunca tivessem ouvido falar desse tipo de opinião política, né? Uhum. Mas isso, e às vezes até roteiristas que eu conheço, indignados, mas você não faz o menor esforço psicológico de imaginar o que é ser aquela pessoa e acreditar nas coisas que ela acredita, não é? Uhum. Porque é algo que para mim é meio natural fazer. E é só do vício mesmo de ler literatura o tempo todo e ler sobre vários tipos de personagens e não jogar o livro fora quando o personagem acredita em coisas que eu não acredito, né? Uhum. Quantos grandes romances eu li que o personagem é ateu, né? E quando você está lendo, você não vai ficar xingando o livro o tempo todo, você entra um pouco na mentalidade do personagem e vê um pouco o mundo pelos olhos dele, né? Uhum. Mas isso se faz muito pouco também hoje em dia, né? Inclusive É. pessoas que trabalham, inclusive talvez sobretudo com pessoas que trabalham com ficção e drama e roteiros, Não, que não são conheço. e as panelinhas escritórias, que é um ambiente incrivelmente intolerante, mais intolerante do que uma roda de marceneiros, Ah, é? Não, certamente. não Sim, sabia disso. sim, sim. A única panelinha de escritores que eu vi está descrita no Espelho Partido, né? A trilogia do Espelho Partido. Então, ele vai contando ali, e é legal que você vai depois pegando o nome dos caras. Eu esqueci o nome do autor agora, e você vai pegando o nome dos caras, você vai vendo quem são na vida real. Então, esse aqui é o Jorge Amado, esse aqui é o Graciliano Ramos. Aham. Isso, ele vai mostrando as panelinhas, as discussões ali, as brigas, os desafetos entre os escritores. E ele queria ter feito uma coisa igual ao do Marcel Proust, que são 7 volumes, mas ele morreu no terceiro. Então, Aham. é Ah, uma muito coisa bom.
Sempre se fala de rodinha de escritores lá fora, que a conversa, principalmente nos Estados Unidos, onde tem o mercado, e na Inglaterra, onde tem um mercado um pouco maior, e nos Estados Unidos, onde é maior de fato, né? Que toda festa de escritores, a conversa é sempre sobre dinheiro e contrato, que é muito chato. Mas no Brasil, isso não acontece, porque não há dinheiro nem contrato envolvido, praticamente. Então, a conversa é sempre essa conversa que você entrevê pelo Twitter e pelos jornais, né? É a política ou música, fala-se muito de música, mas aí tudo bem, é o melhor lado dessas panelinhas. O pior lado é a obsessão política. E não é nenhuma conversa, não é academia de botão, não é nada muito elevado, é a mesma conversa que você vai ouvir em qualquer lugar, mesmo nível e as mesmas opiniões. Entendi. E aí, você tem filhos, não, né? Como é que você levaria hoje a literatura para uma criança no mundo que a gente tem tablet, a gente tem videogames, a gente tem revistas em quadrinhos cada vez mais bem produzidas? Eu tenho essa aqui, é um desenho bem feito pra caramba e tal. E aí a competição com um livro que, no final das contas, é um monte de letrinhas, chega a ser desigual, né? Assim, a gente gosta muito de literatura, mas no final das contas um livro é um montoado de letras. Sim. E como é que você chega para uma criança e fala, olha, isso aqui é muito legal? Eu não sei, talvez por não ter criança eu tenha essa opinião, por não ter filhos, não ter muito contato com criança, eu tenho essa opinião e seja uma opinião ingênua. Mas eu sempre achei que se a criança se os dois pais da criança, talvez só um, se a criança está acostumada a ver os pais lendo como prazer e absorvidos em leitura e querendo ler como prazer e não como uma obrigação, que ela vai naturalmente crescer e pegar o mesmo hábito, né? Eu não sei se é verdade ou não, pode ser ingenuidade minha, mas eu sempre tive Não, no meu caso foi isso. No meu caso foi esse. Dos seus pais? Foi meu pai, ele era muito leitor, né? Meu pai tinha a mesinha de cabeceira com abajur do lado. Eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão e aí o meu irmão chegava, acendia o abajur e começava a ler. Você acha que o exemplo arrasta? Porque foi o que aconteceu comigo. Essa é a minha história. O exemplo arrastou. E eu via o meu irmão lendo, meu pai lendo, mas o meu irmão fez uma coisa comigo que eu não achei legal. Ele me deu um livro quando eu era pequeno, quando eu já era adolescente, eu estava envolto com machados e tal. Ele pegou um livro do Galeano e falou, olha, você tem que começar a parar de ler romancezinho e ler coisas mais sérias. E me deu um livro do Galeano. Eu não acho que isso seja incentivo de forma alguma, e não acho que a literatura mais ficcional seja necessariamente menos séria do que, por exemplo, um livro voltado para o campo político. Eu não sei como é que você vê isso. Não, eu não só acho isso, como acho que nem a literatura não séria não é necessariamente séria, né? Quer dizer, nem a literatura cômica é menos séria do que um livro sobre política ou filosofia, no sentido de que pode ser mais, não quero usar a palavra importante, mas um livro melhor e mais importante, do que um livro político que muitas vezes é um livro de época, que só existe naquele período e vai desaparecer, não tem imortalidade nenhuma, como é o caso desse livro, né? Do Galeano. Mas, apesar de que algumas pessoas tratam determinados livros de política como imortais, né? O cara escreveu isso aqui e vamos seguir até hoje. Né? Acho que a gente tem esse problema hoje em dia, de tratar determinados livros que foram bons para uma época, talvez, eu não estou afirmando, mas eles são tratados como imortais, não sei. Assim.
Acho que isso não é um problema exclusivamente brasileiro. Acho que já é mais com o mundo todo. Acho que acontece isso. Mas acho que em ficção também, né? As pessoas estão muito presas no momento presente, né? Mesmo em ficção, as pessoas leem os livros que foram lançados agora. Uhum. A última tradução de um clássico é a tradução definitiva, agora sim, é sempre essa mentalidade, né? Eu sempre, por algum motivo, tem um orgulho bobo. Eu comecei a falar e comecei a sentir o meu orgulho, e eu não posso achar esse orgulho um pouco bobo, mas um orgulho de ler livros mais antigos que ninguém está comentando. Eu não sentia necessidade de ler os livros que as pessoas estão comentando agora, no momento. Sim, mas você não quer fazer parte de uma onda, de uma moda, né? Mas é uma variação literária do hipster que antigamente só queria ouvir a música, a banda que ninguém estava ouvindo. É igualmente ridículo, talvez, mas tem um lado muito bom nisso, que é importante, que é você ficar menos preso ao espírito maleável do tempo e às bobagens de hoje em dia, né? Obviamente tem coisas boas que devem estar sendo escritas agora, mas junto você vai ler 500 mil coisas que não são, porque não foi selecionado pelo tempo ainda. Sim. Os livros que você vai pegar do passado foram selecionados pelo tempo. E se pouca gente está dando atenção, é uma maneira mais sólida. É uma maneira mais sólida de você construir a sua mente e as suas opiniões e os seus gostos, até. O que você pensa hoje de mundo veio da literatura? Assim, o que você deve ter uma orientação política, você deve ter um candidato favorito, você deve ter uma opinião até sobre medidas econômicas que o presidente deve ou não tomar, lei que deve ou não ser feita e tal. O quanto disso você acha que vem da sua carga literária? Olha, não muito, eu acho. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito interessada em política ou economia. O pouco que eu sei, ou que eu me interesso, de acreditar numa certa variedade de um Estado pequeno, razoável, eficiente, acreditar em liberdade econômica e acreditar em algumas das virtudes do capitalismo. Isso é baseado mais em algumas figuras que aparecem, tipo Paulo Francis, que eu lia e que me influenciaram bastante, mas mais do que literatura, né? E mesmo politicamente, porque os autores que me influenciaram na literatura não eram nem de direita, nem de esquerda, nem, sei lá. A gente não sabe muito do que ele Alguns eram, e alguns me influenciaram nesse sentido, tipo Evelyn Waugh, que era um super reacionário. E quando eu comecei a ler Evelyn Waugh, em algum momento eu comecei a perceber que quando algum escritor era definido como reacionário, ele me interessava. Ele ia ser interessante para mim. Eu lia e eu gostava dos livros dele. E quando eu via que algum autor era muito interessado, era afiliado ao Partido Comunista e era muito devoto, e as ideias comunistas estão expressas no livro, mesmo muito jovem, eu senti uma repugnância, que não é tanto uma repugnância política, mas a pessoa está interessada demais em política e economia, interessada demais em coisas materiais, mas era interessado demais em coisas que não me interessavam. Essa visão do mundo com interesses econômicos competindo um contra o outro sempre foi uma visão de mundo repugnante para mim. E os grandes racionais começaram a me influenciar cada vez mais. Então, assim, você não se interessa. A gente está num momento político agora de muita. Não sei se é efervescência a palavra, mas está todo mundo brigando, cada um para um lado, para o outro, um botando o dedo na cara do outro, você é isso, você é aquilo. E você consegue hoje viver meio que fora disso, né? Eu tenho por temperamento, assim, eu sou mais conciliador. Se algum amigo meu tem uma posição muito diferente da minha, eu posso até ter um momento de irritação, mas eu continuo sendo meu amigo e eu prefiro conversar com a pessoa e nem conversar necessariamente sobre política também, porque eu não me interesso tanto por... Não precisa ser, né? Não, deixa a pessoa ter a opinião que ela queira.
Talvez ela esteja certa também, eu não sei. Mas eu gostaria que surgisse no Brasil uma figura conciliadora que juntasse que juntasse mais do que espantar. Acho que às vezes é preciso não ser conciliador, mas no momento eu não vejo nenhuma figura conciliadora forte e real, que tenha alguma efetividade. Isso seria bom, acho que o Brasil precisa. Um amigo meu sempre disse que o Paulo Francis era isso. Eu acho que ele está enganado, mas ele defende isso muito bem, dizendo que o Paulo Francis era uma figura conciliadora, porque ele era amigo de várias pessoas de esquerda, né? E várias pessoas de esquerda continuaram amigos dele, embora depois que ele morreu tenham começado a falar mal dele. Mas eu não sei se ele era tão conciliador, porque ele dava umas porradas no Caio Brinder no Manhattan Connection, que não era. Dava, e merecidamente. Não, merecidamente, sim. Sim. E você... Não, mas tem uma história de que o Paulo Francis, um amigo dele, que era de esquerda, ficou irritado com o Paulo Francis, com as opiniões do Paulo Francis, escreveu um livro inteiro xingando. No livro tinha partes xingando o Paulo Francis. E o Paulo Francis escreveu dizendo: você escreve tão bem que me comoveu, assim, é um livro tão bom que me comoveu, pode me xingar, porque é um livro muito bom. E daí esse cara falou: como é que eu ia continuar não gostando do Paulo Francis depois que ele escreveu isso? Ele tinha esse lado também. Não sabia disso. Afetuoso que ia acima de diferença política. Isso, eu não vejo nenhuma figura que seja assim, pública, muito, muito conhecida. Em algum momento eu achei que era bom, que foi bom esse lado agressivo surgir na direita, porque a gente nem existia, não existia ninguém, nenhum conservador no Brasil, não existia nada, era preciso meio que abrir caminho dando cotovelada. Mas agora já está num bom momento para surgir uma figura que concilie e que não seja o isentão, não é esse sentido de conciliar dizendo que tanto faz, ou todos os lados têm a sua razão. Não, às vezes não são todos os lados que têm a sua razão. Alguns não têm razão nenhuma. Sim. A gente tem que ter, acho que, mais coragem de falar isso às vezes. Sim, como é que nem você... tanto esquerda, nem tanto a direita. Exato, né? Como é que você decidiu você escrever a sua história, um romance seu? Como é que você decidiu escrever alguma coisa? Eu sempre escrevi, eu não sei, sempre foi... depois daquela fase que eu disse que eu olhava meu irmão lendo e eu dizia que eu nunca queria aprender a ler porque era chato demais. Depois que eu passei dessa fase, eu sempre quis ser escritor, sempre foi o que eu quis ser, não sei porquê, não sei de onde surgiu isso. Mas eu nunca tomei uma decisão, assim, foi sempre um negócio que sempre aconteceu, mesmo quando eu era adolescente. Eu escrevia coisas bem ruins, assim, bem imaturas, mas escrevia. Mas você se mantinha na prática. Sim, e me divertia muito escrevendo. Era muito divertido. Escrevia livros de aventura, de piratas, detetives em Londres. Era ridículo, mal escrito, assim, com estilo empolado. Mas você queria copiar alguém? Naquela época, sim. Eu li, às vezes, havia um estilo romanesco meio anônimo, mas que pegava em mim, tipo... Corria o ano de 1785, nas ruas úmidas de Londres, esse estilo que não é propriamente imitação de uma pessoa específica, mas que é de livros que você leu, né? E eu escrevia desse jeito empolado. Mas, enfim, você tem que passar por várias fases de maturidade para conseguir avançar. Escrever alguma coisa. Sim. E aí, e quando você resolveu escrever, você adulto, você pensou, eu vou fazer parecido com esse cara daqui, porque esse cara daqui escreve bem, eu quero ser lembrado como semelhante a ele. Teve algum escritor nesse sentido? Eu acho que no início eu vi um pouquinho com Evelyn Waugh, que eu ainda acho que é um modelo de prosa, de estilo, porque ele escreve de uma maneira muito elegante e sem exibir elegância. Ele tem as suas próprias truculências e agressividades.
mas tudo tem um ritmo, e não parece que tem, mas tem, é tudo muito, muito perfeito. E eu acho que eu tentava copiar sem ter examinado muito bem o que era aquilo, mas só tendo aquilo no fundo da minha mente, eu tentava copiar um pouquinho. Mas aos poucos eu deixei de ter um modelo claro de imitação na hora de escrever. Acho que cheguei num estilo que é uma amálgama de todas as influências do passado, mas que acabou em que não se nota nada muito específico de ninguém. E aí acaba sendo uma coisa original. Misturou tudo e ficou uma coisa original, digamos assim. Acredito que sim, E que muda, né? Ninguém tem um estilo único, né? Você tem um estilo para... Vai mudando ao longo do tempo. E não só isso, como a rigor você não deveria ter um estilo que é o seu estilo, porque depende do que você está escrevendo, né? Uhum. Qual é o propósito que você está escrevendo? Qual é a cena dentro de um romance? Você não pode ficar saltando de estilos à torta e à direito, mas cada cena vai pedir uma adaptação do estilo para alguma coisa específica, né? E se é um texto de não ficção, para onde para com quem está falando, você tem pequenas variações e adaptações do estilo, né? O que está aqui na capa do seu Facebook é o homem que lia seus próprios pensamentos. Do que se trata? Um livro de contos que eu lancei agora no início da pandemia, né, em 2000, foi 2020. Não, foi agora, foi em 2021. Foi no início do ano, 2021, pela Danube. O homem que... É um livro de contos. Eu demorei uns 15 anos para escrever esses contos. Tem vários tipos de contos, né? A maior parte que se pretendem engraçar, eu ia dizer contos de humor, mas depende, se você não achar graça, não são de humor. Contos que se pretendem engraçados, a maioria, digamos, 2/3 deles, e 1/3 mais pro sério, dramático. E o homem que lia seus próprios pensamentos é um dos contos que está lá. É um dos contos, é o primeiro conto que aparece, que é uma pessoa que descobre que consegue. É o que o título diz, a pessoa descobre que consegue ler os próprios pensamentos. E daí ela vira uma atração mundial, porque no mundo daquele conto ninguém consegue saber o que está pensando, né? O que de uma maneira é um pouquinho verdade, mas enfim, é um pouquinho verdade no mundo de modo geral, né? De um modo geral a gente sai falando e não pensa, né, no que está, em como formou aquele seu próprio pensamento, né? Quem formou aquilo que você mesmo está dizendo, como é que você formou aquilo? Você não consegue fazer uma história do seu pensamento na sua cabeça às vezes, né? Sim, sim. E também muitas vezes você não tem muita percepção do que exatamente você pensa sobre um assunto, ou até do que você sente, né? Nem sempre a gente tem uma percepção muito clara disso. Eu estou falando por mim, mas imagino que seja algo, eu sei que é algo universal. Não universal. Não, é algo muito, muito espalhado. Muito comum, exatamente. Eu acho que seja algo. E pergunta de quem está te conhecendo agora, desculpa, esse é o seu primeiro livro? Não. Esse é o primeiro livro de contos, mas eu tenho 3 romances adultos que são baseados, se passam no mesmo lugar, que é o Paraíso. São histórias, um céu chamado Quaresmeiras Roxas, é uma área do céu chamada Quaresmeiras Roxas. São 3 romances que se passam metade lá, metade aqui, que é A Coisa Não Deus, e a Morte e Vida Celestina e A Alma da Festa. E tem também um livro de coletânea de textos de não ficção, que é A Humanidade é uma Gorda Dançando num Banquinho, que foi publicado pela editora Realejo. E 2 livros infanto-juvenis também, que estão lá para trás foram publicados no ano 2000 ou algo assim. E esses 3 livros, você fala que são no mesmo universo, é isso? Mas não são uma trilogia, não são a mesma história, a história do mesmo personagem que vai... Não são do mesmo personagem, são vai só passando. do mesmo lugar. Mesmo lugar. Naquele lugar, você vai contando histórias diferentes. É uma área exato, é uma área do céu, que se chama Quaresmeiras Roxas, que é uma área de estetas e pessoas com sensibilidade, inteligência e charme. Basicamente, eu tentei imaginar o melhor lugar que eu conseguiria imaginar.
e poderia ser. Isso tem a ver com aquele primeiro romance que a gente falou lá atrás e que você achou que aquele cara seria um modelo para você na sua infância? No primeiro, eu não sei se tive influência, um pouquinho, talvez, influência de Evelyn Waugh, assim, talvez um pouquinho. Você falou de um personagem agora, não estou lembrando qual foi, que era um esteta, mas acabava sendo vilão do livro, né? Sim, talvez. Do Charles Dickens. Charles Dickens. Bleak House, Casa Sombria. Você acha que ele aparece de alguma forma no seu livro? Sim, porque foi a época que comecei a ter atração por estetas, por eu mesmo ser um esteta em algum momento. Só que, evidentemente, o personagem do Charles Dickens é um falso esteta, é uma pessoa, ele é um vilão e ele finge ter uma sensibilidade para enganar as pessoas, mas eu não percebia isso. E depois eu passei a me interessar pela literatura do final do século XIX, porque tem um movimento todo o que se chama de literatura decadentista, né? Uhum. E na Inglaterra teve o movimento dos estetas também, né? No início do século XX, final do século XIX e início do século XX, que é um movimento datado, mas era uma época que me atraía para ler e para existir também. Eu acho que eu teria gostado de existir nessa época. Naquele momento, né, eu não me considero mais um esteta como eu quis ser em algum momento nos meus 20 e tantos anos, mas você acabou botando... E era o que me fez criar essa Quaresmeiras Roxas e com essas pessoas de sensibilidade. Você acabou botando um pouco desse seu início, dessa sua infância, no seu romance mais tarde, né? Sim, foi daí que veio a atração. Eu vou procurar. É uma área do paraíso que se passa a história. Sim, Eu vou procurar isso. Eu vou procurar, porque é uma temática que me interessa, assim. Questão de paraíso, de como as pessoas... Qual é a visão das pessoas de lá? Como é que alguém imagina que seja? É algo difícil de imaginar, mas eu acho um exercício interessante de fazer você imaginar o céu, para quem acredita no céu, mas mesmo para quem não acredita lá, com detalhes. Você tentar dar uma certa materialidade, não materialidade, mas ser concreto algo, não algo abstrato e vago na sua imaginação. Você tentar imaginar o que é. Uhum. É algo que C.S. Lewis faz, né? O Grande Divórcio e em várias outras... Acho que em Um Grande Divórcio, principalmente. Às vezes em algum ensaio ou outro. Ele faz a gente imaginar o céu com detalhes físicos até, né, e visuais muito grandes, e a sensação de estar no céu, que deve ser e quase sempre, isso também você lê em outros autores místicos, né? Meus livros, os 3 livros passados em Quaresmeiras não são sérios, né? Não tem a pretensão de serem livros místicos, né? Mas você lê em autores místicos a descrição do céu é como se fosse algo mais real do que o mundo daqui, né? Não menos. Não é uma abstração, não é uma fumacinha, não é nada... É mais real, uma experiência muito mais real do que a gente está vivo aqui, né? Eu imagino que sim. O que é interessante de imaginar na literatura, né? Sim. Acho que a literatura é exatamente o caminho para a gente imaginar o que quiser. E quanto mais pobre, entre aspas, o recurso que a gente usa, como um livro, que seria mais pobre que a TV e o quadrinho e tal, maiores as possibilidades. Você me disse uma coisa, a gente está falando de céu, você também é um cara que gosta de detetives. Você deve ser, assim, chegado no Padre Brown também. Sim, bastante. Eu estou olhando para a direita porque tem um livro do Padre Brown ali olhando para mim. Tem bastante. Chesterton, de modo geral, sim. Eu tenho do Instituto Hugo de São Vítor aquele box que eles fizeram, que os livros formam um guarda-chuva e tal. E acho que é um dos melhores detetives que há, né, na literatura. Sim. Várias vezes eu me pego tentando ter conversas imaginárias com o Padre Brown, porque eu adoraria me confessar com o Padre Brown. Ou, né, não necessariamente me confessar, mas pedir conselhos para o Padre Brown, não seria muito bom se puder acontecer. Às vezes eu me imagino andando
num jardim com o Padre Brown e ele me falando o que eu devo fazer ou não. Porque acho que é o melhor, é um personagem fantástico, né? No terceiro livro dele, estou achando fantástico, assim, em todos os sentidos, e a forma como Chesterton descreve o Padre Brown, meio que ele não trata o Padre Brown bem, né? Não, porque Não, ele chega é um homenzinho, né? é um homenzinho de guarda-chuva surrado, umas roupas meio, uma batina meio gasta e tal. Ele não trata. Insignificante. Ele chama o Padre Brown de insignificante, assim, a gente fica, pô, mas esse é teu protagonista, cara. Não é aquela coisa, aquela perfeição do Sherlock Holmes e tal, do Poirot, do Dupin. E o engraçado é que ele é o único detetive que eu saiba, o único detetive sábio, né? No sentido de que tem alguma sabedoria, de fato, né? Porque Sherlock Holmes não é um sábio, o Poirot não é um sábio, o Nero Wolfe não é um sábio. Eles têm conhecimentos, mas eles não são sábios, não têm sabedoria nenhuma, né? Sherlock Holmes nenhuma, absolutamente. O Sherlock Holmes ele ainda se entrega a alguns vícios, né? Exatamente o oposto do Padre Brown. O Sherlock Holmes pega uma quantidade de cocaína, não, isso aqui vai ser bom para mim, vai me ajudar com não sei o quê. Não, em períodos em que ele não tem um caso para resolver, o Sherlock Holmes não sabe viver, né? Ele vira um problema para o Watson. Exato. Tem desespero e depressão completos. Não, eu acho que é basicamente. Diga. Não, a gente tem o mesmo óculos. Sim, parecido. Então, o que eu estava mais curioso era isso, como é que formou o seu gosto pela literatura, como é que você acha que pode atrair mais crianças, porque, como eu disse, no meu tempo já faltavam os abajures e as mesinhas de cabeceira. Eu acho que hoje estão faltando muito mais, e não é por questão de pobreza. Os meus amigos não tinham falta de recurso para comprar um livro. Ao contrário, as livrarias estão sempre fazendo promoção e tal, promoção de grandes clássicos, o box do tal. Mas é legal. Diga. Desculpa, você estava falando, achei que você tinha. Não, eu acho que no Brasil sempre foi assim, não foi? Eu não sei se talvez agora seja um pouco pior, mas sempre foi assim, não é? Para as descrições do Policarpo Quaresma lá, lendo o livro, como a biblioteca é enorme, as pessoas olhando pela janela e falando, por que tem tanto livro? Nem é formado. Meio que uma praga brasileira, não é? Exato, e no final das contas alguém fala, mas também ele foi se meter com isso de livros, tinha que acabar desse jeito mesmo. Vê aquela teoria de que se você lê demais, você vai ficar louco, né? Ou vai ficar cego. Tinha o negócio de ficar cego também, né? Daí eu de fato fiquei míope, mas talvez eu já fosse antes de, mesmo que eu não lesse, eu ia ficar míope, mas... A minha miopia é de nascença, talvez por isso meu óculos seja parecido com o seu, de repente a grossura da lente é parecida, porque eu tenho miopia forte de nascença. Eu não é de nascença, mas é desde os 10, mais ou menos. E aí eu tenho uma coisa que eu gosto de tirar o óculos para ler, aí eu fico vendo as letras bem de perto e tal, no tablet, não, no Kindle. O Kindle, você acha que é alguma coisa que ajudou a popularizar a literatura de alguma forma? Eu não sei por aí como é, eu sei que eu adorei o surgimento do Kindle, e eu já li centenas de livros, quer dizer, li dezenas de livros no Kindle. É um prazer, porque tem um monte de coisa que dá para baixar de graça, e coisas que é muito, muito difíceis de encontrar de outro jeito. Eu não entendo porque é tão caro, mas enfim, por mais que expliquem, eu não vou entender nunca. Às vezes é mais caro que... Outro dia colocaram no Twitter, o Marcos Monteiro colocou Malbataan, o homem que calculava o preço do... Acho que foi Marcos Monteiro. O preço do livro físico e o livro da versão Kindle. A versão Kindle era mais cara que a versão física. Mas eu não sei de modo geral, acho que as pessoas deram uma arrefecida na onda do Kindle, né? Me parece. Talvez tenha dado uma caída, sim, mas é um negócio que eu olho, que eu uso
Eu acho que primeiro elas ficaram encantadas por serem uma tecnologia, depois, mas isso aqui só lê livro? Então, acho que de repente foi esse o fenômeno que aconteceu com o Kindle. Tipo, é pequenininho, é bonitinho, mas é para ler livro, então não quero. Pode ser isso. Eu vejo as pessoas falando, eu prefiro livro de papel porque tem um cheiro, eu gosto de pegar no papel e tal. Só que com o Kindle você carrega, né, um aparelho, um leitor eletrônico, você carrega uns 1000 livros, né, de uma vez. Então eu falo para minha mãe, eu estou indo para o hospital, estou levando mais de 1000 livros, tá? Porque está tudo no negócio levinho, desse tamanho. Eu fui me vacinar hoje e pensei, vou levar um livro para ir na fila, né? Eu tô com o meu Kindle no momento, não está nada muito interessante. Daí eu fui levar um livro do Carlyle, a Revolução Francesa, só que ele é super pesado. Eu me arrependi, eu queria ter algum Kindle na hora, porque custou ficar na fila segurando um livro pesado. Eu imagino. E a vantagem do Kindle é essa, que os livros pesados ficam do peso do Kindle. Mas às vezes dá um desespero, porque você progride, vira página, nunca sai do 0,1%, ou do 1%, 5%. Né? Isso também dá um desespero, parece que não está avançando, né? Num livro você vê, né, físico, mata a ansiedade. Você vê que você pega o livro entre os dedos, você vê que você tá aqui assim, então tá bom. O Kindle não te dá essa sensação de forma alguma. Esses romances históricos, assim, você gosta? Eu li um livro dele, um livro daquele personagem Sharp, sabe, o soldado lá. As Aventuras Sharp, sim. Eu gostei. Não, eu leio. Inclusive, no momento, eu tô lendo um histórico aqui. Isso aqui. Tá. Os romances do Alexandre o Grande, da Mary Renault, que são bem bons. Não, tem alguns que eu adoro, tipo Patrick O'Brian, que são histórias passadas durante as guerras napoleônicas no mar, né, com navios, capitães de navio. São 20 e tantos livros, acho que talvez até 30, não sei. São muito bons, muito bem escritos. Então, nessa linha eu gosto do Connie Gooden também. Acho muito legal. Qual o nome? Eu vou escrever Connie Gooden. Eu não sou tão bom assim pronunciando em inglês, mas eu vou botar aqui no chat. Ele escreveu sobre Júlio César, ele tem uma quadrilogia do Júlio César, tem outra do Gengis Khan, então é parecido com esse aqui também. Romance histórico é uma coisa que eu gosto assim demais. Legal. Tem um autor chamado George MacDonald Fraser, que ele escreveu vários romances baseados num personagem, que é o Flashman, que é um soldado do Império Britânico, na época das colônias. E esse personagem, ele conta as histórias dele, são muito bons. Porque o personagem é um canalha e um covarde, mas ele sabe que é um covarde. Nas memórias ele está confessando tudo. E ele é considerado um herói no Império inteiro, porque por muita sorte ele sempre parece um herói. E são homens muito bem pesquisados historicamente. No final de cada romance tem umas 30 páginas de nota de pé de página, com detalhes. Explicando o que aconteceu de verdade. Que é muito bom. E também é bom de ler. São notas de pé de página agradáveis de ler. Que é raro. O Cornwell faz um pouco disso também, né, nos livros dele. Ele chega no final e fala, olha, eu quis botar o personagem aqui, mas essa batalha foi na data tal e tal, e foi assim que aconteceu, ao contrário do que eu disse aqui e tal. Eu acho isso muito legal. Não apareceu aqui o nome no chat, você mandou? Eu botei aqui. Comentários. Vou botar aqui de novo. Eu só queria saber, porque eu vou gostar de baixar um livro e conhecer. Tá, legal. Connie Gooden. Então, quando eu estava, numa época que eu estava... Eu tenho uns papos muito agradáveis, tá, Alexandre? Não se importa.
Mas quando, na época que eu estava diarisando, eu levava os livros dele também, ficava lendo, né, as histórias do Júlio César e tal, me ajudava a passar o tempo. Então, tem uma memória afetiva. Quando eu estava na UTI, eu li Crime e Castigo, só que eu estava tão desesperado lá dentro que eu não tenho memória da história. Então, eu preciso ler de novo. Mas eu gosto de Dostoiévski. Em circunstâncias melhores. Ler de novo em circunstâncias melhores. Sim, eu vou fazer isso. Cara, obrigado por você ter participado, por você ter vindo no Selmo Cast. É sempre bom estar conversando com alguém sobre literatura, porque a ideia aqui é mostrar para outras pessoas, principalmente para as que não leem, que dentro da literatura tem um grande universo e que no final também traz alguma coisa boa na sua vida prática, no seu dia a dia. Você vai se beneficiar mais se você tiver uma carga literária do que se você não tiver. Outro dia desses eu vi o perfil de uma conhecida minha que é de esquerda, e ela estava reclamando de perfis literários de direita, que ela estava reclamando assim genericamente, ela não deu nenhum nome. Então ela falava, eles estão sempre indo para o lado utilitário, a literatura, como a literatura pode servir para a sua vida. Mas eu acho esse ponto essencial. Grandes autores pensavam na literatura desse modo. É um jeito moderno de desprezar esse lado da literatura, né? Porque ela traz algumas coisas, de fato, porque a experiência acumulada de muitas pessoas muito capazes de observação e perspicácia psicológica e social. E desprezar isso para não ser utilitário, para não usar na sua vida, é uma tolice enorme, né? Até autores como Dostoiévski que relatam o que eles passaram na prisão e tal, não significa que a gente vai ler aquilo esperando ir para o Carandiru ou para Bangu 1, mas dali a gente pode tirar alguma coisa. Sim, claro. Acho que falta essa percepção para as pessoas, tipo, mas eu não vou ser preso, tá bom, mas lê que daqui você vai tirar alguma coisa. Sim, claro. E são todas as possibilidades de vida humana, não? Você não quer saber como é possível viver em outros lugares, em outras circunstâncias, sendo outro tipo de temperamento, em confronto com outras pessoas que, em alguns casos, são parecidos com as pessoas que você conhece, em outros não, mas você vai eventualmente conhecer alguém com alguma semelhança com aquilo, né? Exato. E você mesmo conseguiu estabelecer um paralelo entre um personagem e um político da vida real. Eu acho que outras pessoas podem ter experiências semelhantes, não só com o político, mas até com o seu chefe. Mas esse cara aqui no livro é igual ao meu chefe, a Ranzinza é igual ao meu chefe. Sim. É cruel e tal. Sim. É basicamente isso. Legal, obrigado. Foi um prazer conversar com você. Sempre que você quiser, eu conversar sobre livros e tal, eu sempre quero. É sempre uma conversa agradável, né? Livro é sempre a vida literária das pessoas, é sempre uma conversa. Obrigado mesmo, Alexandre, por participar do Selmo Cast. Está convidado também quando você quiser voltar. Tiver alguma coisa que você achou que não falou e tal, ou qualquer outra coisa, você está convidado. Eu só vou pedir para o pessoal, antes de terminar, eu vou pedir para o pessoal fazer aquelas 4 coisas que o YouTube sempre pede para o vídeo ficar lá em cima, né? Que é para você ativar o sininho, curtir, se inscrever e fazer algum comentário. Tem que ser essas 4 coisas, porque o YouTube é uma plataforma chatinha, ele é implicantezinho. Então, se você não fizer essas 4 coisas, interagir dessas 4 formas, ele não vai entender que você está gostando do conteúdo. Infelizmente é isso. E para o pessoal que puder dar uma colaborada aí, tem o Pix aí embaixo, puder dar uma colaborada para o cenário ficar melhorzinho, botar uma lâmparazinha aqui atrás,
teve gente admirando minha parede totalmente branca, então colabora para ficar mais bonitinho, para ficar mais razoável. É isso que eu peço a todos vocês, tá? E para a gente ter mais figuras como Alexandre Soares Silva, que é um prazer assim, enorme. Acho que é a primeira vez que eu converso com um autor, então é um prazer enorme estar com você aqui. E tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, eu acho que você não vai ficar muito feliz, mas qual é a história da sua arroba no Twitter? É que isso é uma explicação fácil, é que o meu nome, se você reparar, as iniciais... São essas, eu reparei. Daí, antes que as pessoas percebessem isso, eu preferi fazer uma piada com isso quando eu tinha blog, há muitos anos atrás, e passei a assinar Lord S. Eu preferi assumir isso antes que as pessoas percebessem. Entendi. Não é nenhuma obsessão minha, nem nada. Tem obsessão temática, né? Porque eu achei engraçado, assim, me remete um pouco à adolescência. Assistia o que você chama de telecat, eu assisto desde os 15 anos. E tinha um personagem lá que não era Lorde, era Mister. Mister S? Mas, você digitar no Google, você vai achar, assim, não vai ser nada de muito escandaloso, não, tá? Nada de pornográfico. Mas o cara entrava com esse nome, usava esse nome, e me bateu isso quando eu vi o sua arroba aqui, me veio essa lembrança. Então eu achei muito, muito curioso. É o nome de luta livre, o Telecat. Era. Eu te mando depois a título de curiosidade. Então, obrigado, Alexandre, por participar, pela conversa, por tudo, assim, sensacional. Eu que agradeço, então, me diverti. Tá, e até uma próxima oportunidade. Obrigadão mesmo. Eu agradeço. Até mais. Tá bom. Tudo de bom para você. Até mais.